Você já reparou que quanto mais uma empresa cresce, mais confusa ela vai tendendo a ficar? Tem um erro de diagnóstico aqui que eu vejo em quase todos os empresários que eu costumo conversar. É essa complexidade, né, essa confusão que a gente tem entre complexidade e profissionalismo. Tem muito dono de empresa que acha que ser profissional é ter um processo extremamente complexo, né? Aí o que o cara faz? Ele vai lá, contrata 20 ferramentas diferentes para fazer às vezes a mesma coisa, monta uma hierarquia ali cheia de níveis, um portfólio ali com um monte de produto, e aí no fim isso mais confunde cliente do que ajuda, né? Essa semana mesmo eu estava conversando ali com um parceiro e ele estava querendo contratar um serviço. E aí ele falou assim, tava lá falando com o fornecedor, né? O fornecedor fez uma reunião com ele, falou que não parou para escutar ele um segundo sequer. E aí no fim ele falou assim, o cara chegou e me jogou uma tabela enorme que eu não entendi bulhufas do que estava falando aquilo, né? Então ele queria contratar um serviço e no fim acabou não entendendo nada do serviço e não contratou nada, né? Então é o empresário que acha que se a empresa ela parecer mais complicada, mais complexa, com mais possibilidades, ela vai parecer mais importante, né? Só que a verdade é o oposto disso. Essa complexidade não é sinal de profissionalismo. O que você está fazendo, geralmente, é basicamente tentando esconder a sua ineficiência. Aquele tipo de pessoa que não sabe gerir, o que ele vai fazendo? Ele fica criando um monte de processo complexo porque ele quer demonstrar que ele está ocupado, né? E a ideia do vídeo de hoje é justamente a gente conversar um pouco sobre esse ponto que eu tenho notado, né? Que eu costumo chamar de empresa labirinto, né? E o problema do labirinto é justamente que ele tá te impedindo de ver o resultado. E aí quando o seu negócio vira aquele monte de tarefas, aquele monte de produto, aquele monte de canal que ninguém nem consegue acompanhar, o que você está fazendo? Você está perdendo a visão estratégica. Você deixa de ser um gestor efetivamente do seu negócio e vira ali um bombeiro que está o tempo todo apagando incêndio que muitas vezes você mesmo criou. O que acontece no geral, né? As empresas elas costumam nascer simples e morrer complexa. É um processo meio que orgânico, né? Só que se você não interrompe isso, a tendência é completamente letal ali para sua empresa, né? Então, geralmente a sua empresa ela nasce da seguinte forma, né? Ela nasce focada em resolver um problema. Você tem um produto, você tem um canal de venda e você tem um processo simples para resolver isso. E aí o que acontece, né? O cliente gosta, ele compra e aí você vai crescendo. Só que conforme o tempo passa, aí você começa a ir adicionando mais coisas, né? Você adiciona ali uma feature nova, um produtinho novo, porque você quer testar. Você vai lá e pensa num novo canal de vendas, porque, meu concorrente tá fazendo ali e tá dando certo. Aí você adiciona um processo interno diferente porque teve um problema específico ali com o cliente. E eu não tô reclamando aqui, né? Falando que você não tem que adicionar melhorias, né? O erro é simplesmente você não remover porra nenhuma disso. O empresário médio, ele costuma acumular tanta complexidade, me lembra até aquele programa dos acumuladores lá que passa lá no Discovery Channel. Ele nunca descarta nada, aí fica aquela empresa que é uma bagunça completa, né? Ele mantém produto que não dá lucro, mantém processo que foi criado para resolver, às vezes, problema que nem existe mais. E muitas vezes mantém aquelas parcerias que basicamente só consomem tempo, né? Resultado que é bom, porra nenhuma. E aí, com o tempo, né, essa complexidade que vai acumulando, vai tornando a empresa cada vez mais pesada, você perde agilidade, você perde clareza sobre aquilo que realmente gera dinheiro e, principalmente, você perde a capacidade de identificar onde que estão os erros, né? Vamos fazer até um teste aqui, um teste para você entender se a sua empresa é uma empresa labirinto, né? Eu não tenho nenhum papel aqui, eu vou pegar até o meu caderno, né? Mas a ideia é que você pegue uma folha de papel e aí você tem 3 minutos, pega o cronômetro e coloca aí para cronometrar, você responder 3 perguntas sem enrolação nenhuma aqui, 3 minutos para você fazer isso. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual que é o único produto ou serviço que, se você dobrar a atenção do seu negócio,
ele vai colocar mais dinheiro no caixa da sua empresa com menos esforço. Então, pega todos os produtos ou serviços que você tem e qual que é o principal? Qual que, se você colocar mais esforço, vai dar mais resultado para você? Essa é a pergunta 1. Pergunta 2. Qual que é o único canal que traz o seu melhor cliente hoje? Não é aquilo que você acha que funciona, tá? É o que realmente traz mais cliente, mas não cliente qualquer, o cliente que mais traz lucro para você. Então, essa é a pergunta 2. E a pergunta 3, qual que é o processo que tem hoje dentro da sua empresa que ele é tão complexo que muitas vezes você gasta mais tempo explicando como você executa isso do que efetivamente realizando o trabalho de fato. Então é isso, você tem essas 3 perguntas, você tem 3 minutos para você responder isso. Aí depois que você responder, você vai olhar para essa folha e aí você vai avaliar justamente esse ponto. Será que você conseguiu responder essas perguntas, né? Se você não conseguiu responder nenhuma dessas perguntas de forma direta, você pode dizer que você tem grandes chances da sua empresa ser uma empresa labirinto, né? E eu sei muito bem que essa não é uma decisão fácil, você ter que simplificar o seu negócio, né? É uma das decisões mais difíceis que um dono ele precisa tomar. E é uma coisa que é difícil porque ela exige coragem, né? E a principal coragem que ela vai exigir de você é a coragem de você dizer não, né? Você dizer não para um cliente que às vezes está querendo contratar o seu serviço, mas ele foge do seu escopo. É você dizer não para, às vezes, uma oportunidade de mercado que não está no centro do seu foco. É você conseguir dizer não para o medo de, às vezes, perder um faturamento no curto prazo. Só que a gente tem que refletir as coisas com calma, né? Você precisa olhar para sua empresa como se fosse um jardim, né? Como se você fosse um jardineiro. O jardineiro, ele não deixa ali todas as plantas crescerem juntas no mesmo canteiro sem nenhum critério. O que ele vai fazendo? Ele vai sempre podando. Ele vai removendo as ervas daninhas ali que vão crescendo. Se você não consegue podar o seu negócio, essas ervas daninhas ali que no mundo que a gente está trazendo para a realidade, seriam esses processos inúteis, esses produtos, serviços que mais te dão prejuízo, trabalho e burocracia e que no fim vão simplesmente sufocar as plantas principais, né? Que são as suas vacas leiteiras. É o 80% do seu lucro. Isso, inclusive, é interessante, né? Você já viu essa regra do 80-20? Ela estabelece que, na maioria das empresas, e não só para a empresa, tá? Isso é para tudo, uma pequena parcela dos seus esforços, então só 20% do que você faz vai gerar 80% do seu resultado, ou seja, né, 80% do seu lucro. O problema é que se a gente não tem o hábito de ficar podando aquilo que é desnecessário, você vai passar a maior parte do seu tempo cuidando daquilo que não tem valor, né? E aí você ignora exatamente aquilo que mantém o seu negócio vivo. Você ignora a vaca leiteira. A vaca leiteira, quando a gente fala, é o que mais traz resultado para o seu negócio. E é por isso que eu prego sempre aqui a simplificação, né? Simplificação é você fazer não só aquilo que gera resultado, né? É efetivamente aquilo que gera valor para o seu negócio. É você manter as métricas claras. Quando você simplifica o seu negócio, o seu financeiro, que é a parte que eu trabalho mais efetivamente, ele também vai ficar muito mais claro. Porque você para de ficar se perguntando ali no final do mês, será que sobrou dinheiro ou não? Você consegue ver de forma muito mais clara e mais simples qual foi o produto que trouxe mais lucro, qual foi o produto que trouxe só custo para você. Essa complexidade exagerada, né? Ela seria como se fosse um nevoeiro ali, e simplificar é o farol para o seu negócio. Para de começar a ficar só criando nó, né? E começa a desatar isso, né? Você não precisa de uma empresa labirinto para você evoluir, para você crescer, né? Você precisa fazer uma auditoria, você precisa de processos e produtos que sejam simplificados. E vamos para mais um teste aqui, né? Você já fez o teste da avaliação. E aí eu vou te dar mais um teste aqui que você pode fazer, né? Começa a olhar para cada processo, para cada tarefa, para cada produto da sua empresa
e vai se perguntando, né? Então, pega cada uma, começa a listar isso, e aí se pergunta, se eu removesse isso hoje, né? Será que o meu cliente, ele realmente perderia um valor real ou só teria menos estresse ali para minha equipe? E aí, se você colocar como resposta, né, que seria somente menos estresse para sua equipe, já sabe que você pode remover. E aí eu vou trazer até o exemplo daquele fornecedor lá que eu falei, né, que tinha aquela tabela de um monte de opções, de produtos. Dá uma olhada para aquilo, né, pega aquela tabela, pega a sua tabela de proposta quando você manda. Será que tudo que você está entregando, né, você está colocando ali como serviço na sua proposta comercial, está agregando valor para o seu cliente? Às vezes você pode até conversar efetivamente para o seu cliente, né, para entender se isso está realmente agregando valor ou não. Agora, se você conversar com o seu cliente, se você entender que realmente o cliente ele perde valor com isso, aí sim faz sentido você manter esse serviço, esse produto dentro do seu portfólio, né? Se você não sabe, né, e você não consegue entender essa resposta, você não consegue falar com o seu cliente para tentar entender um pouco melhor essa resposta, provavelmente você também pode estar com problemas ali de métrica de resultado, né? Você está operando às vezes só por intuição. E simplificar também é uma forma de você entender que às vezes nem tudo vai precisar de um software caro, ou você precisa ficar fazendo uma reunião lá de 5 horas. Às vezes um processo eficiente, ele pode vir de uma conversa rápida, ele pode vir de uma definição de uma meta. Esse empresário que fica confundindo profissionalismo com burocracia, ele está simplesmente fadado a ser superado pelo aquele concorrente que é mais simples, que é mais rápido e que é mais focado. Tem até um outro ponto que eu vejo muito, é o empresário que também confunde esse difícil, né, com uma coisa complexa, né? Eu sei que, por exemplo, fazer uma estratégia de vendas que dá resultado é uma coisa difícil. Vai exigir tão difícil, exige estudo, exige tentativa e erro, exige muito esforço, mas ela não precisa ser complexa. Você pode ter um processo de vendas muito simples, que tem ali um canal de aquisição, um processo de atendimento, mas que seja algo impecável. E isso é muito difícil de executar com muita excelência, né? Só que é fácil de entender. E a complexidade, geralmente, eu sei que pode não parecer, porque a ideia da complexidade é você ter muitos processos, muitas formas, mas é um caminho preguiçoso, porque quando o empresário ele não quer ter aquele trabalho de treinar a equipe para ela fazer algo com excelência, aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um manual de procedimento com milhares de páginas, ele acha que criando toda essa complexidade, ele está lá protegendo o negócio, né? Mas na verdade ele não está, né? O que ele está fazendo é criar esse peso morto que está impedindo às vezes a empresa de voar, que está impedindo a empresa de ser mais criativa, de entregar mais valor. Quando a gente fala de uma estratégia de verdade, novamente, ela precisa caber numa folha de papel. Se você está precisando de todo um manual de instruções simplesmente para você explicar o modelo de negócio da sua empresa ali para os gerentes, você também tem uma empresa labirinto. E ninguém consegue navegar num labirinto com velocidade, né? O sucesso de uma empresa, no final das contas, ele é medido pela capacidade que você tem de entregar valor de forma constante. E a consistência aqui é justamente inimiga da complexidade, né? Se o seu processo ele é simples, ele é fácil de executar, você vai conseguir muito mais facilmente medir isso. E se é fácil de medir, é muito fácil de melhorar. É um círculo virtuoso, né? Diferente do círculo vicioso. A simplificação é justamente uma ferramenta que vai devolver para o dono da empresa uma visão do todo, né? Ela tira da operação que te cega e coloca você num comando mais estratégico, né? Quando você corta aquilo que é desnecessário, o que você está fazendo? Você está aumentando margem, está melhorando a sua comunicação, você está melhorando a visão da sua equipe e principalmente você está deixando o seu cliente mais satisfeito, porque ele entende exatamente aquilo que ele está comprando, né? O desafio maior que a gente tem aqui hoje, que eu vou colocar para você, é você ter essa coragem, a coragem de você simplificar. Não é a empresa mais complicada de trabalhar que vai vencer essa disputa. A que ganha é aquela que é mais simples, é aquela que é mais eficiente. Então, em resumo desse vídeo aqui,
para de confundir complexidade com profissionalismo, né? Ser profissional é você ter clareza, é você ter metas, é você ter foco. E isso só começa quando você decide, de uma vez por toda, sair desse labirinto e construir realmente um negócio que faz sentido. É isso, vou deixar aqui a minha dica final para você. Joga simples e joga para ganhar. Se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever nesse canal, deixar um like. A gente toda semana está aqui compartilhando conteúdo sobre empreendedorismo, sobre finanças, tentando trazer um pouco mais de complexidade para esse mundo da simplificação. É isso e até o próximo vídeo. Valeu!